Joe Biden está enfrentando uma enorme reação negativa em relação aos veículos elétricos. O presidente Biden acabou de soltar uma bomba em direção a todos os fabricantes de veículos elétricos. Sua mensagem é clara: os veículos elétricos são o futuro. Então por que você está indo contra isso agora? Mantenha essas linhas de produção funcionando. Isso parece ser um movimento bastante audacioso, especialmente considerando o iminente colapso do mercado de veículos elétricos. Estamos falando de um momento em que Biden tem oferecido incentivos para os veículos elétricos de todas as maneiras, tentando convencer todos a embarcar nesse sonho elétrico. Mas aqui está o choque: a classe média odeia absolutamente os veículos elétricos, e as empresas estão lentamente morrendo devido às baixas vendas. A Ford está perdendo $36 mil em cada veículo vendido, e até mesmo a Tesla, líder de mercado, foi forçada a baixar os preços. A produção de veículos elétricos está desacelerando, e é preciso se perguntar por que essa mudança repentina. Por que as pessoas estão abandonando os veículos elétricos? Será que os veículos elétricos são um golpe? Se você achava que as vendas de veículos elétricos estavam indo bem, espere até eu contar sobre as tentativas desesperadas do presidente Biden para evitar que a bolha de veículos elétricos vá para as chamas. Aqui está o que exatamente aconteceu. Parece que o público anseia pelos bons e velhos motores a combustão. Eles não querem ser forçados ao mundo dos veículos elétricos por agendas políticas, mas o governo tem obrigado todos os fabricantes de carros a mudarem para veículos elétricos, mesmo que isso destrua completamente a classe média. Antes de entrarmos nos detalhes dessa mudança dramática, vamos dar uma olhada mais de perto em todas as ações que Biden tomou para promover os veículos elétricos enquanto tenta eliminar os motores a combustão. Certo, aqui está o acordo. Você provavelmente ouviu falar sobre o grande impulso de Biden para os veículos elétricos, não é? Bem, acontece que mais de 3 mil revendedores de carros estão basicamente dizendo a ele para frear esse plano. Por quê? Eles estão dizendo que não há uma demanda real para esses veículos elétricos, o que soa bastante estranho. Em primeiro lugar, esses revendedores estão espalhados por todos os Estados Unidos, representando todas as principais marcas de carros que você pode pensar. Eles fazem parte de uma enorme coalizão que está bastante preocupada com o estado atual das vendas de veículos elétricos. Eles estão dizendo que, embora houvesse muita empolgação e hype em torno dos veículos elétricos inicialmente, a realidade está se revelando muito diferente. A administração Biden estabeleceu a meta de fazer com que 50% das compras de carros sejam elétricas até 2030, o que é uma mudança enorme, considerando as atuais dinâmicas de mercado, onde apenas 4% dos carros vendidos são elétricos. Mas aqui está a pegadinha: esses revendedores estão relatando que os veículos elétricos estão apenas ocupando espaço em seus estacionamentos, não vendidos, mesmo que estejam reduzindo os preços e oferecendo todo tipo de incentivos. Isso é um grande alerta, e eu logo vou contar como isso poderia levar empresas à falência. Agora, pense nisso: se os veículos elétricos são tão incríveis quanto se espera que sejam, por que não estão voando para fora dos estacionamentos? Os revendedores apontam para alguns grandes problemas. Um deles é a falta de infraestrutura de carregamento. Quer dizer, se você compra um veículo elétrico, precisa carregá-lo, certo? Mas não há lugares suficientes para fazer isso. É uma complicação. Depois, há a questão da rede de energia. Ela não está realmente pronta para lidar com uma mudança massiva para veículos elétricos. As pessoas acham que não fazendo sentido um homem comum pagar 60 ou 70 mil dólares apenas para ter um carro que vai apenas 400 km com uma carga. E nem comece com a questão da bateria. Há toda uma saga sobre os minerais necessários para essas baterias, e muitos deles vêm de lugares como a China. E falando na China, você sabia que eles estão meio que dominando o mercado global de veículos elétricos? Eles produzem cerca de 75% de todas as baterias de íon de lítio, que são o coração dos veículos elétricos, e têm um controle significativo sobre a produção de componentes-chave das baterias e o processamento de minerais críticos, como lítio, cobalto e grafite. Isso é um pouco preocupante para os Estados Unidos, porque podem depender apenas de um país, com o qual já estão em uma guerra financeira. Pode ser um grande desastre. Voltando aos revendedores de carros, eles estão dizendo para Biden: vamos diminuir a velocidade e pensar nisso. Eles querem mais tempo para a tecnologia da bateria melhorar, para os veículos elétricos se tornarem mais acessíveis e para os Estados Unidos desenvolverem suas próprias fontes minerais. Além disso, querem que o público se sinta confortável com os veículos elétricos e os escolha voluntariamente, não apenas porque estão sendo pressionados por regulamentações. Agora, vamos
vamos olhar para algumas estatísticas. Os carros a gasolina representaram 93% das novas vendas de carros em 2022, uma grande maioria. E em termos de custo, os veículos elétricos ainda são mais caros e menos eficientes em comparação com outras opções. Mas espere, há mais. Até grandes fabricantes de carros parecem estar repensando suas estratégias de veículos elétricos. A Ford, por exemplo, reduziu seus planos para uma nova fábrica de baterias em Michigan, cortando a produção de baterias de fosfato de ferro e lítio em mais de 40%. Eles ainda estão investindo, mas não tão pesadamente como inicialmente planejado. E a GM reduziu sua meta de produzir 400 mil veículos elétricos em um determinado período, citando a necessidade de se ajustar ao crescimento mais lento nas vendas de veículos elétricos. Ambas as empresas estão parando a produção de carros como o F-150 Lightning EV e o Silverado EV. É como se todos estivessem correndo em direção a esse futuro elétrico, mas agora estão freando bruscamente e reavaliando a situação. Os revendedores estão essencialmente alertando que, se pressionarmos os veículos elétricos com muita força, muito rapidamente, sem a infraestrutura e a prontidão do mercado adequadas, isso pode dar muito errado. No final, é tudo uma questão de equilíbrio. Os veículos elétricos fazem parte do futuro, com certeza, mas parece que precisa haver uma abordagem mais realista, uma que leve em consideração a demanda do consumidor, a prontidão tecnológica e as implicações econômicas. Os revendedores estão pedindo para a Biden a reconsiderar o ritmo e não apenas empurrar os veículos elétricos por lucro pessoal, mas a administração Biden está muito determinada a fazer uma declaração e apresentar uma imagem positiva diante das pessoas. Eles estão indo a extremos, até mesmo distribuindo bilhões de dólares para a Ford apenas para fabricar veículos elétricos. Mas mais sobre isso em um minuto. O foco do presidente Biden em promover os veículos elétricos nos Estados Unidos tem sido marcado por uma série de iniciativas proativas. Essas iniciativas visam principalmente aumentar a adoção de veículos elétricos, desenvolver a infraestrutura necessária e impulsionar as capacidades de fabricação doméstica. No entanto, alguns críticos argumentam que esses esforços têm mais a ver com avançar os veículos elétricos no mercado do que abordar diretamente os altos custos desses veículos, sugerindo potencialmente uma busca por ganhos pessoais ou políticos em detrimento da acessibilidade ao consumidor. Vamos dar uma olhada em algumas dessas movimentações. Estabelecer uma meta ambiciosa de vendas de veículos elétricos. Definir uma meta de que 50% de todas as novas vendas de veículos sejam elétricos até 2030 é uma jogada ousada. Ela envia um sinal claro sobre o compromisso da administração com os veículos elétricos, mas não aborda diretamente os altos custos iniciais desses veículos para os consumidores. Plano de ação para carregamento de veículos elétricos. Embora o desenvolvimento de uma rede de carregamento generalizada seja crucial para a adoção de veículos elétricos, trata-se de um projeto de infraestrutura de longo prazo que não alivia imediatamente o fardo financeiro dos potenciais compradores de veículos elétricos. Mas ninguém está focando nisso no momento. Promoção da fabricação doméstica de veículos elétricos. Biden concedeu quase 9 bilhões de dólares para Ford fabricar veículos elétricos e até impediu que marcas estrangeiras se beneficiassem de incentivos para veículos elétricos, efetivamente dizendo: não queremos que você venda seus carros baratos nos Estados Unidos. Nossos consumidores estão bem em comprar produtos americanos, mesmo que custem 20 mil dólares a mais. Embora essas iniciativas estejam sem dúvida lançando as bases para um futuro dominado por veículos elétricos, parecem mais focadas na imagem geral da adoção de veículos elétricos e no apoio à indústria. Mas esse plano não está indo tão suavemente quanto o esperado. Famílias americanas, ao que parece, não estão tão animadas em adotar veículos elétricos. Grandes nomes da indústria automotiva estão sentindo a pressão. Eles investiram bilhões para colocar esses veículos elétricos nas ruas, e agora estão pisando no freio. Então, o que os revendedores fazem com os veículos elétricos que estão empoeirando em seus estacionamentos? Descontos. É disso que estamos falando. Grandes descontos e ofertas de leasing tentando atrair compradores. Mas mesmo com os cortes de preço, esses veículos elétricos ainda são um golpe pesado para o bolso. Sabia que os veículos elétricos agora são alguns dos itens que menos se movem nos estacionamentos de carros? Está demorando muito para vendê-los em comparação com seus primos movidos a gasolina. E para os revendedores, é dinheiro apenas parado, sem ganhar nada. Apesar de todos os descontos, os veículos elétricos ainda são bastante caros. Por exemplo, um novo e reluzente Ford F-150 elétrico pode custar tranquilamente 50 mil
$30.000. Agora, compare isso com um F-150 regular, que custa menos de $37.000, e você vê o problema. Mesmo com créditos fiscais, a diferença de preço é difícil de engolir. Curiosamente, o ex-presidente Donald Trump tem sido vocal sobre seu ceticismo em relação à rápida transição para os veículos elétricos. Ele é como o cara da velha guarda que adora o rugido de um motor a gasolina e não está totalmente convencido por esse negócio de carro elétrico silencioso e alimentado por bateria. Em resumo, Trump vê os veículos elétricos como muito caros, não práticos o suficiente, meio que uma ameaça para a indústria automotiva tradicional. Trump basicamente está dizendo: ei, você está colocando todos os seus ovos em uma cesta cara e não comprovada. Trump é grande em sua ideia de nacionalismo econômico. Ele acha que os mandatos de veículos elétricos podem ser problemáticos para a indústria automotiva dos Estados Unidos. Por que apostar tudo nessa nova tecnologia que ainda está se encontrando, certo? Ele está preocupado com empregos, com o futuro da indústria e com o lugar da América no mundo dos carros. Trump até tem um ponto sobre os veículos elétricos serem caros. Vamos encarar, gastar $50.000 em um novo caminhão elétrico não é para todo mundo. Além disso, ele está explorando as preocupações das pessoas sobre a autonomia. Será que você realmente pode levar esse carro em uma viagem longa sem dores de cabeça de carregamento? Em contraste, Biden está totalmente comprometido em impulsionar os veículos elétricos. Ele estabeleceu metas ambiciosas para as vendas de veículos elétricos e está respaldando grandes investimentos em infraestrutura de carregamento. Mas isso causou alguma preocupação entre os trabalhadores sindicais. Eles estão pensando: e quanto aos nossos empregos? Seremos deixados para trás nessa corrida elétrica? Em resumo, esse grande impulso para os veículos elétricos pode realmente prejudicar o mercado se os fabricantes de carros continuarem ignorando os consumidores apenas para ouvir os líderes políticos. O dia não está longe em que um grande fabricante tradicional de carros pode até fechar suas portas. Você acha que os veículos elétricos são o único futuro ou os híbridos merecem outra chance? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até a próxima!